A paz do Senhor Jesus, meus amados, há quanto tempo, né? Não gravei mais, mas Deus sabe todas as coisas, né? Tem tempo que a gente dá uma parada, dá uma acomodada, mas Deus começa a nos incomodar, né? E eu quero falar hoje neste assunto, né? Porque muitos, né, estão aí pregando a palavra, muitos estão ensinando, mas não sabemos, né, que são ungidos por Deus, que são enviados por Deus, porque o próprio Jesus ele vai nos ensinar na sua palavra, né, que devemos ter cuidado. Aleluia, glória a Jesus. Em Mateus 7, né, a partir do versículo 15, né, Jesus vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus, porque seus frutos, por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhe uvas de espinheiro ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos, né? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é bem simples, mas toca em nossos corações. Quando a gente dá ouvido à voz do Senhor, o Senhor ele tem nos instruído, ele nos instrui, né? O próprio Jesus ele vai ensinar que muitos virão em meu nome, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, né? Nem tudo aquilo que a gente acha que é. Às vezes você vê um homem pregando bonito, tal, e sendo um grande líder, né? Mas será que esse grande líder está fazendo querer a vontade de Deus? Como está sendo a vida dele? Será que ele está, né, cumprindo a palavra do Senhor? Né? O próprio Jesus em Mateus capítulo 20, versículo 26, vai dizer, né, o que quer ser grande no reino de Deus, né, que sirva, né, quer ser grande, então serve, veio para servir. Então segue em mim e vai servir, assim como eu, assim como o Filho do Homem, né, Jesus vai dizer, veio para servir, não para ser servido. Tão tal que quando está naquele momento de lavar os pés dos discípulos, que Cristo vai lavar os pés de Pedro, Pedro não quer. Pedro fala: não, Senhor, de modo nenhum você vai lavar meus pés. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Por quê? Porque tu não sabes agora, tu vais saber depois. Porque Jesus estava mostrando para Pedro que não é da forma que queremos, ou da forma que Pedro quer, mas sim da forma que a palavra diz, da forma que Jesus nos ensina. Aleluia. E é dessa forma que a gente tem que observar a palavra, porque a palavra nos ensina quem são os falsos profetas. O verdadeiro profeta de Deus, ele veio para servir, não veio para ser servido, né? O próprio Jesus vai dizer: acautelais dos cães, né, que vêm como, né, ovelhas, como lobos devoradores. Por quê? Porque ele vem devorar, né? Não vem. A palavra de Deus nos ensina que o servo do Senhor ele vem com humildade, com amor no coração, com alegria de servir a palavra de Deus, mesmo no meio à tribulação, a perseguições. Mas muitos virão. O próprio Jesus nos ensinou: cai quem quer, porque cego que guia outros cegos, ambos cairão no buraco. E esses homens que só vêm com ganância, só pedem dinheiro, só vê dinheiro na frente deles. O que é que ele está fazendo com o dinheiro do Senhor, da casa do Senhor? Né? A palavra nos ensina, né, a dizimar e ofertar. Mas esses homens que estão fazendo da casa do Senhor negócios, né? Aleluia. Paulo vai nos instruir em Atos 17, 11. Aleluia, glória a Deus. Atos 17, 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada um as Escrituras, se estas coisas eram assim. Então Paulo veio pregar para um povo, né,
lá em Tessalônica, aí o povo observaram as palavras que Paulo estava falando, olharam nas escrituras para ver se era aquilo mesmo que foi pregado pelos profetas antes de Cristo, né? E observaram e viram que tudo que Paulo estava pregando era verdadeiro. Então a gente temos que observar aquilo que Jesus nos ensinou, que os discípulos deixaram para nós, para que nós não venhamos cair, né, na mão de lobos, homens que se dizem servos do Senhor, se dizem sim apóstolo, ministro do Evangelho, mas vivem uma vida, né, na ganância, uma vida arregada, né, com seguranças, morando em mansões, aonde o próprio Senhor Jesus ele vai dizer, quando veio um que seguia ele, falou, Senhor, onde tu pousas? Jesus falou, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, não tem onde reclinar a sua cabeça. Por quê? Porque ele veio na simplicidade. Aleluia, glória a Jesus. Em Atos 20, né? 20, capítulo 28, aleluia, glória a Deus. Né? Atos, capítulo 20, versículo 28, vai dizer, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então o próprio apóstolo Paulo ele estava ali falando para a igreja, né, ter cuidado, que muitos virão, né, da própria igreja ia sair homens gananciosos, como ele vai dizer a Timóteo, né, lá, né, que Timóteo guarda o depósito que te foi confiado, né? Não era para Timóteo pegar o depósito que Deus confiou na mão dele, né, que ali era da igreja, era para suprir a necessidade da igreja, onde a qual muitos aí não suprem a necessidade daquele que está doente, né, com remédio, com exames. Muitos estão passando fome, perdem o emprego. As pessoas, cadê esses grandes líderes que estão arrecadando bilhões, moram em mansões, são ricos, andam só de jatinho particular para lá e para cá? Será que Deus está nesse negócio? Jesus, quando veio, ele não andou, né? Naquela época não tinha avião, não tinha carros, mas tinha carroças, tinha carruagens. Ele não andou nas carruagens do rei. Ele, como rei, ele foi simples. Ele andou no meio do povo a pé, andou de jumentinho, mas era para mostrar a sua simplicidade, para mostrar que o servo do Senhor tinha que andar em conformidade com o que ele quer e em conformidade com as suas palavras, que ele nos ensina a cada dia. Aleluia, glória a Jesus. Em 1 Coríntios, né, em 2 Coríntios 11, aleluia, 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer, 11, versículo 2 e 3, que diz assim, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então ele está orientando a igreja. Ele está orientando a igreja aqui, né, a igreja de Coríntio, a ter cuidado para não perder a essência de Cristo, que é a simplicidade, não é a ganância, não é o dinheiro. O próprio Jesus falou que o dinheiro é a raiz de todos os males. É necessário que ajudamos a igreja, sim, mas a igreja de Cristo, quando os apóstolos estavam reunidos em Atos 4, né, as pessoas vendiam suas propriedades para depositar o dinheiro no pé dos apóstolos. Mas Pedro e os demais não usavam do dinheiro
para ter uma vida de luxo. Não. O dinheiro era para ajudar a igreja, que não era uma igreja, não era um templo físico, mas sim a igreja, o povo de Deus que estava necessitado, que estava sendo perseguido, estava sendo mortos, estava sendo ali naquele momento, aleluia, os cristãos que estavam sofrendo, meus irmãos. E a gente não vê dessa forma, a gente vê diferente, a gente hoje somos soberbos, olhamos só para nós, esquecemos nossos irmãos que estão sofrendo a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Paulo ensinava às suas igrejas, simplicidade, que ele aprendeu com Jesus Cristo, a simplicidade de Cristo. No versículo 13 e 14, Paulo fala mais para a igreja, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muitos, pois, que os seus ministros transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então muitos são ministros de Satanás, que estão se entrando no meio da igreja, com palavras persuasivas, não palavras de Cristo, palavras persuasivas, palavras grandes, dizendo coisas inefáveis, né, que não entendem, nem sabem os propósitos de Deus, nunca entenderam, mas vivem uma vida regada na ganância, na corrupção dos homens maus, que nem eles estão salvos, nem estão salvando aqueles que estão seguindo eles. Por quê? Porque vivem uma vida arregada na ganância, sem olhar a necessidade da igreja, que são o povo de Deus, a noiva do Cordeiro. Aleluia, glória a Jesus. Oh, Deus Santo. Ainda em Gálatas, Paulo vai, falar, aleluia, em Gálatas 1, versículo 8, ele vai dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então seja maldito um evangelho que não seja de acordo com o que a palavra, com essa que já está aqui posta em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, né? Muitos estão aí anunciando coisas grandes, que nem Paulo, ele mesmo, ele anunciou, quando ele foi falar, que Deus tinha arrebatado ele nem falou que foi ele, um homem, se foi no corpo, não sei, se foi em espírito, não sei, mas Deus tinha anunciado a ele aquela grandeza. Então, por isso que a gente temos que estar sempre percebido, não olhando para a ganância do homem, mas para as coisas de Deus, que Deus tem nos ensinado, que a resposta do homem está aqui, a nossa resposta está na Bíblia. Basta ter conhecimento. Muitos estão buscando um conhecimento que não é aquilo que Deus quer para a sua igreja. Um conhecimento próprio, um conhecimento que não nos leva a nada. Aleluia, glória a Deus. E para terminar aqui em Apocalipse 2, versículo 8, Apocalipse 2:2, que diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, o verdadeiro servo do Senhor, o ministro do Senhor, ele tem que ter discernimento nas coisas que Deus tem falado à sua igreja, tem falado para nós, para que nós não venhamos cair no erro. Meus queridos irmãos, esse vídeo está ficando longo, vou parar por aqui, mas vou dar continuidade a esse assunto, que tem mais continuação, que Deus abrindo os olhos dos seus servos, para que não caia nas mãos daqueles homens gananciosos, dos falsos profetas, que vem a voz como lobo, vem a voz como ovelha, mas são lobos devoradores,
que estão aqui só para sugar, né, tirar o pão da boca da sua igreja, e eles mesmos não conseguem nem segurar o fardo, né, que o fardo, botam um fardo pesado para a igreja, eles mesmos, nem com um dedinho ele quer, né, tocar, mas vivem uma vida na ganância, né, na riqueza, né, desfrutando da riqueza, né, aquilo que seria para a igreja de Cristo, que são o povo de Deus. Amém?